Olá, vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio do ano de 2026. E este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que vocês podem nos ver e ouvir assinando a NGT nas melhores operadoras de TV a cabo, também pelo nosso streaming e principalmente aí no seu celular, na sua busca na Play Store, Rede Gama NGT, e você sabe, sempre com você. Vamos falar um pouquinho, neste nosso primeiro tempo, da rodada inicial de sábado do Campeonato Brasileiro da Série A, e vai pegando fogo, né? Na sua rodada deste final de semana, algumas surpresas. E a principal delas, o Botafogo jogando no Engenhão, no seu tapetinho, como eles gostam de dizer, acabou perdendo de virada para o Remo por 2-1, com uma ótima atuação do controverso Aleph Manga. O Botafogo acabou sucumbindo ao até então um dos últimos colocados, o Remo, que ainda permanece na zona de rebaixamento, mas começa a querer criar uma certa asinha, começa a querer botar a cabeça para fora da água, o clube do Remo de tanta gente da região norte do Brasil. Num outro jogo jogado no Nordeste também, o Vitória de Jair Ventura vai surpreendendo, não pelo resultado, uma vitória do Curitiba, um triunfo, do Vitória contra o Curitiba nos seus domínios, em pleno Barradão, não é nenhuma novidade. Agora, a novidade é a forma como ela aconteceu, 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo, uma goleada 4, 1, 2, 3, 4, 4 para o Vitória, 1 para o Curitiba. O Curitiba, de visitante indigesto, vai começando a ter problemas quando joga fora de casa. A equipe Coxa Branca não se encontrou na partida, em termos de campeonato, ela criou uma certa gordura, ou seja, ainda está na primeira página da tabela, está na parte de cima da tabela, mas vem perdendo fôlego e vem se desgarrando. Não pelo futebol somente, mas também em termos de classificação. Eu acho que o elenco do Curitiba é um elenco muito curto. Quando você precisa dos seus suplentes, você precisa das suas peças de reposição, elas não estão conseguindo manter o mesmo futebol. E o Vitória vai fazendo as suas lições de casa e vai se posicionando de uma forma tranquila. Um clube, uma equipe que no início era fadada a brigar para não cair, já vai se colocando numa posição de tranquilidade na tabela. Parabéns ao Jair Ventura, que vai mostrando que evoluiu bastante como treinador, que amadureceu e quem sabe estará no banco de reservas de uma grande equipe no futuro bem próximo. No primeiro clássico da rodada, né, uma rodada que teve 3 clássicos, o Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque. O Santos fez um ótimo primeiro tempo, jogando sem Neymar, que foi poupado por uma questão da partida ser realizada no gramado sintético. O Santos abriu o placar, poderia ter ampliado o placar, não o fez, foi para o intervalo com apenas 1-0, e o Palmeiras, no segundo tempo, foi outra equipe, exerceu uma bela pressão para cima do Santos, empatou e só não virou, porque o último lance da partida, praticamente, o gol do Palmeiras acabou sendo, na minha opinião, justamente anulado pelo árbitro. Realmente foi bem a arbitragem. Olha o que nós estamos falando, hein? Foi bem a arbitragem neste lance de Palmeiras e Santos. Um resultado absolutamente justo, 1-1, mostrou que a equipe do Santos, sem Neymar, torna-se uma equipe muito mais solidária, uma equipe muito mais competitiva e que, por incrível que pareça, pode dar até mais alegrias para o já sofrido torcedor santista. No jogo das 20h30, na Arena da Baixada, perante 26 mil pessoas, Atlético Paranaense 0, Grêmio 0. Um jogo muito bem disputado, mas mal jogado.
ambas as equipes com muitos desfalques, o Atlético sem a sua meia cancha titular, acabou não tendo forças para criar as jogadas. É uma equipe que tem ainda, mas na partida de sábado teve uma defesa muito sólida, um ataque até que bem posicionado, mas falhava no seu meio campo. Uma equipe que jogou apenas com 2 volantes de contenção, sem um jogador de armação. Tudo ia tranquilo, até que tivemos, na minha opinião, um erro do árbitro Sávio Sampaio, e que errou em expulsar apenas o jogador do Atlético. Houve um entreveiro ali entre o Esquivel e um jogador do Grêmio, e acabou sendo expulso o jogador do Atlético. Isso eram, acho que 32 minutos do primeiro tempo. Daí em diante, o Atlético meio que tentou acelerar, mas sem acelerar muito, e o Grêmio simplesmente não conseguia atacar. Chamou muita atenção. O Grêmio começou a partida com 3 zagueiros, né? Os 3 para marcar o Viveiros, o temido centroavante do Atlético, e o Grêmio, mesmo com um jogador a mais, manteve os 3 zagueiros, e um deles ainda foi eleito o melhor em campo. O Atlético perdeu a oportunidade de ganhar mais 3 pontos dentro da sua casa, mas, face à circunstância, face o recorte, como a gente fala, o contexto da partida, o empate acabou coroando mais o Atlético, que conseguiu se segurar, leva um ponto para casa e vai se mantendo entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E aí, fechando a rodada de sábado à noite, no jogo das 21 horas, no Mineirão, comando do Cruzeiro 1, Clube Atlético Mineiro 3. A primeira partida do Galo Mineiro, já com a informação exata de que o Hulk não faz mais parte do clube, ou seja, uma equipe sem o Hulk. O Atlético acabou conseguindo uma boa partida, encaixou as suas peças da forma exata, conseguiu triangulações e conseguiu bater até com certa tranquilidade o surpreendente time do Cruzeiro, que começou muito mal o campeonato, vinha numa recuperação e acabou parando. A gente sabe que em clássico tudo pode acontecer. Então, o Cruzeiro, que vinha num bom momento, acabou levando 3-1 do Galo, que vinha num mau momento. Nada como um clássico para resolver. O único detalhe é que nesta partida do Cruzeiro com o Galo, para variar, tivemos problemas de expulsões, desentendimentos e discussões de jogadores dentro do gramado, o que no Clássico Mineiro tornou-se já uma coisa absolutamente corriqueira, infelizmente, para todos nós. Então, 1 para o Cruzeiro, 3 para o Galo Mineiro, foi a partida que fechou a rodada de sábado. E já que fechou a rodada de sábado, a gente vai fechando aqui o primeiro tempo do nosso resumo esportivo e volta já já. Ainda temos o segundo tempo, falando da rodada de domingo, e temos também o nosso terceiro tempo, o tempo extra, onde a gente vai falar da classificação, artilharia e também sobre outros esportes. Rapidinho a gente já volta. Rede Gama MGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, falando um pouquinho dos jogos de domingo do Brasileirão da Série A. Jogando em Bragança Paulista, apesar de ter um mando de campo do São Paulo, o São Paulo, por conta de shows no estádio do Morumbi, acabou levando a partida para o estádio de Bragança Paulista, o Cícero de Souza, e acabou empatando com o Bahia em 2-2, num bom jogo de futebol, um jogo de muitas alternativas, e eu diria que tecnicamente São Paulo e Bahia fizeram o melhor jogo da rodada. 2 para o São Paulo, 2 para o Bahia, acabou sendo o resultado final. No Clássico dos Milhões, no Maracanã, no mesmo horário, o Flamengo parecia que empilharia mais uma vitória impiedosa para cima do Vasco, abriu 2-0 com Pedro fazendo mais um golaço e depois sofrendo um pênalti. O Flamengo abriu 2-0 e acabou cochilando no ponto, levou o primeiro gol em torno dos 40 do segundo tempo
e num dos últimos lances da partida, Hugo Moura acabou empatando para o Vasco que arranca um empate muito comemorado, mas a equipe do Vasco não jogou para conseguir esse empate. O Flamengo relaxou no final da partida e acabou sendo castigado, tomando gol. 2 para o Flamengo, 2 para o Vasco, o resultado final do Clássico dos Milhões. Jogando na Arena Condá, no gramado sintético, Chapecoense e Bragantino fizeram outro bom jogo, bastante movimentado, muitos gols. A Chape saiu na frente e parecia que, espelhando um pouco o que aconteceu com o clube do Remo ontem, um dos últimos colocados ia ter uma vitória. A Chape acabou tomando a virada do Bragantino e o Bragantino continua mantendo-se muito bem na tabela, bateu a Chapecoense por 2-1 de virada, colocando a equipe de Chapecó numa situação bastante complicada. E mais um jogo muito interessante, Internacional e Fluminense mediram forças no Gigante da Beira-Rio, um público decepcionante. A torcida colorada não comprou ainda essa situação que vive o Internacional, uma situação de muito próximo da zona de rebaixamento, pouca gente no Beira-Rio, e o Inter fez um dos melhores jogos nas mãos do Pesolano. 2 para o Inter, 0 para o Flu, num jogo absolutamente tranquilo, onde o Fluminense não mostrou o porquê é um dos 5 primeiros colocados neste Campeonato Brasileiro. O Inter venceu por 2-0, com muito sossego, muita tranquilidade. Destaque para o seu goleiro Antony, tão criticado, que no final da partida acabou fazendo 2 defesas muito importantes. O Inter acabou batendo o Fluminense por 2-0. E fechando a rodada, no Maião e Mirassol, no jogo da noite, Mirassol 2, Corinthians 1. Quebrada a invencibilidade de Fernando Diniz à frente da equipe do Corinthians, não só em termos de vitórias e empates, sendo essa a primeira derrota, como também, depois de 7 jogos sem levar gols, a equipe acabou levando 2 gols. Um jogo que teve uma arbitragem um tanto quanto confusa do Matheus Delgado Canançã, que logo no início do jogo acabou expulsando o jogador do Bragantino por um carrinho por trás. O VAR chamou e ele acabou justamente retirando o cartão vermelho e aplicando apenas o cartão amarelo. Na sequência, um pênalti duvidoso para a equipe do Mirassol. Houve o puxão do Matheus Bidu no jogador do Leão, só que um puxão que ocorre muitas vezes e a maioria dos árbitros acabam não marcando. O Candançã apontou imediatamente e o VAR, estranhamente, acabou concordando, não chamou o Candançã para que ele olhasse o lance. Por que aconteceu isso? Porque foi um lance apitado em campo e é um lance absolutamente interpretativo. E aí o VAR acabou se ausentando de dar a sua opinião. Na batida de pênaltis, o Mirassol abriu o placar e na sequência, numa ótima jogada pela direita, a equipe do Leão fez 2-0. O Corinthians conseguiu diminuir com o arremate do Dieguinho já no finalzinho da partida, deixando para 2-1, mas o fato é que o Corinthians não jogou aquilo que vinha jogando, a sua defesa sentiu muito a falta do Gustavo Henrique e acabou sucumbindo, a equipe corintiana sucumbindo por 2-1 para a equipe do Mirassol. O Campeonato Brasileiro que findas essas partidas todas tem na sua classificação, depois de 14 jogos, o Palmeiras tem 33 pontos, seguido pelo Flamengo com 27, mas o Flamengo tem um jogo a menos. O Fluminense é o terceiro com 26, o São Paulo é o quarto com 24 e o Atlético Paranaense é o quinto com 23. Todos eles com 14 jogos e o Atlético abiscoitando a última vaga, porque agora não temos mais G6 e sim G5. Eu lembro que dos 5 times que estão na ponta da tabela, 4 empataram e 1 perdeu.
O Palmeiras empatou, o Flamengo empatou, o São Paulo empatou, e o Atlético empatou, e o Bahia também empatou, e o Fluminense acabou perdendo. Ou seja, a turma da frente não avançou em pontuação. Olhando um pouquinho agora para a parte de baixo da tabela, nós temos a Chapecoense em último lugar com 8 pontos, o Remo tem 11, o Mirassol com essa vitória pulou para 12, e o Corinthians tem 15, são os 4 times que estariam rebaixados hoje. O Santos também tem 15 pontos, da mesma forma que o Corinthians, mas a equipe do Santos tem o mesmo número de vitórias, o mesmo saldo de gols, mas o Santos marcou mais gols que o Corinthians, então, pelos critérios de desempate, o Corinthians está na zona de rebaixamento. O que a gente pode ver é que do 17º colocado, o Corinthians com 15 pontos, até o 9º colocado, que é o Vitória, nós temos apenas 3 pontos de diferença, ou seja, uma vitória para um lado, uma vitória para o outro, e tudo muda na tabela de classificação. Os artilheiros também tivemos uma pequena mudança. Viveiros, do Atlético Paranaense, que passou em branco na rodada, hoje tem a companhia de Pedro, ambos com 8 gols, e o Carlos Vinícius, do Grêmio, que não jogou na rodada, tem 7 gols. Eu lembro que o Flamengo, o Bahia, o Vitória, o Botafogo, e o Mirassol e a Chapecoense ainda tem apenas 13 jogos, ou seja, a classificação do Campeonato Brasileiro não representa exatamente a realidade, em função de muitas equipes ainda terem jogos a menos, jogos que serão apenas pagos, como a gente gosta de dizer, após a parada da Copa do Mundo. E por falar em parada, o nosso resumo esportivo neste segundo tempo vai ficando por aqui, e a gente já volta com o terceiro tempo, nosso tempo extra, onde vamos falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos também falar sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, que coroou 2 novas equipes que estarão na elite do futebol paulista no ano de 2027, e também um pouquinho de Fórmula 1 e Superliga de vôlei feminino. E eu lembro que Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o tempo extra, com o terceiro tempo do nosso resumo esportivo, para falar um pouquinho da Série da Série B, que teve a sua rodada, a sua 7ª rodada, e que já apresenta uma curiosidade. Muitas equipes emboladas, e o Fortaleza, que na primeira rodada foi impiedosamente goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto por 4-0, nada mais é do que o líder da Série B. O Fortaleza, em 7 jogos, tem 14 pontos, seguido de perto pelo surpreendente São Bernardo, que joga a Série B pela primeira vez, tem 13 pontos em 7 jogos. O Sport Recife vem em terceiro, com 13 pontos em 7 jogos. O Operário de Ponta Grossa é o 4º com 12, o Vila Nova é o 5º com 12, e o Criciúma é o 6º com 11, porque a gente está levando a classificação até o 6º lugar, porque os 2 primeiros sobem para a Série A, para a Série do ano que vem, e terceiro contra o 6º, 4º contra o 5º, vão fazer o famoso play-in. Vou indo agora para a região da confusão, como a gente gosta de dizer. Temos 2 equipes que surpreendem por estar naquela situação. O 20º é o América Mineiro, que já jogou a Série A, tem apenas 2 pontos. O Londrina com 5, o CRB com 5, e o Goiás. O Goiás, apontado por muita gente, e eu me incluo nessa turma, como favoritaço a subir, tem 7 pontos. E é o primeiro da zona de rebaixamento. Falando um pouquinho ainda de futebol sobre a Série A2 paulista, a Série A2 do Campeonato Paulista, que teve as suas equipes finalistas reveladas neste meio de semana. O Clube Atlético Juventus vai enfrentar a Associação Ferroviária de Araraquara em 2 partidas, a primeira em São Paulo e a segunda em Araraquara. Definirão o campeão, mas o mais importante de tudo é que essas equipes já estão classificadas para jogar a Série A do ano de 2027. O Juventus, depois de muitos anos, de quase 20 anos de jejum,
acaba voltando e subindo para a Série A. E para quem gosta do moleque travesso, muita gente torcendo para que a SAF, que foi recém-instalada, dê certo e a equipe consiga alçar mais voos mais altos e principalmente mantenha-se na primeira divisão do Campeonato Paulista. Falando um pouquinho sobre outros esportes, tivemos o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, onde aconteceu de novo uma vitória do menino prodígio da Fórmula 1, né? O Kimi Antonelli, 19 aninhos, conquistou a vitória com o tempo de 1 hora e 33 minutos, tendo Lando Norris da McLaren em segundo e Oscar Piastri em terceiro. O Gabriel Bortoleto fez uma corrida apenas de recuperação e terminou na 12ª posição. Lembro que Antonelli, Norris e Piastri fizeram o pódio e o Antonelli vem sendo já cantado em prosa e verso como a grande revelação da Fórmula 1, o italiano Andrea Antonelli. Falando agora um pouquinho do voleibol feminino, a temporada de voleibol no Brasil está terminando. O feminino terminou no dia de ontem e o masculino vai terminar no próximo domingo, dia 10. Ambas as finais determinadas para o ginásio do Ibirapuera. No masculino, no próximo domingo, nós teremos Sada Cruzeiro enfrentando a equipe do Vôlei Campinas. Renata Vôlei Campinas, reeditando a grande final do ano passado, vencida pelo Cruzeiro. Tivemos ontem no ginásio do Ibirapuera a final, como a gente gosta de chamar, a final pão de queijo entre duas equipes mineiras, que fizeram um grande jogo. O Minas Tênis Clube foi derrotado por 3-0 pelo Praia Clube, sendo que o Praia Clube conquista brilhantemente o seu segundo título. Foram 3-0, 3 sets razoavelmente disputados, onde o Praia Clube fez por onde, fez por merecer, conquistou um título muito importante. Teremos uma grande renovação em ambas as equipes, muitas jogadoras de voleibol saindo do Brasil para fora, muitas jogadoras vindo de fora para o Brasil. A Superliga de Vôlei Feminino é um sucesso, ela termina nesta temporada. No mês de junho a gente já começa com a temporada de seleções nacionais. Teremos a Liga das Nações, tanto de vôlei masculino quanto feminino, e logicamente o resumo esportivo estará acompanhando aqui de perto. Voltando um pouco agora a falar sobre o que teremos durante a semana, teremos neste meio de semana os campeonatos sul-americanos, né, internacionais, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Algumas equipes já podem até sacramentar a sua classificação, outras equipes têm que tentar ainda se manter vivas, como é o caso do Fluminense na Libertadores, do Atlético Mineiro e do Grêmio na Sul-Americana. Mirassol, Palmeiras, Corinthians e Flamengo e o Cruzeiro vão ainda pela Libertadores, com o Corinthians, Palmeiras e Flamengo mais ou menos já encaminhando as suas classificações. E, logicamente, na próxima segunda-feira, a gente já vai estar acompanhando e relatando tudo que acontecer neste meio de semana para vocês. E eu lembro, daqui a 38 dias exatamente, teremos o início da Copa do Mundo. O resumo esportivo vai estar sempre atualizando o que de melhor acontecer na Copa do Mundo para vocês, com boletins diários informando e levando a vocês tudo que está acontecendo, que vai acontecer, na Copa do Mundo. E eu lembro que daqui a pouquíssimo tempo, no dia 18 de maio, ou seja, daqui a 2 semaninhas, teremos a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti finalmente vai definir os 26 nomes que vão tentar trazer o hexacampeonato para a equipe brasileira. Bom, nosso resumo esportivo no seu tempo extra, no seu terceiro tempo, vai ficando por aqui, desejando uma excelente semana a todos e, logicamente, estaremos aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço e uma ótima semana.